Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 145, a Gênese, número 1, caráter da revelação espírita. Então, nós estamos na sequência aqui agora na Gênese, né? Apesar que é tudo Gênese que nós tratamos aqui hoje, nos vídeos. Só que nós esclarecemos catalepsia, letargia, epilepsia, né? Dupla visão, sonambulismo, desdobramento, levitação. Tem uma outra mediunidade também, eu esqueço o nome dela, é uma mediunidade que é raríssima. São poucos médiuns no mundo que conseguem, por exemplo, eu esqueço o nome dela. São aqueles médiuns que são portadores assim de aromas, de essências, de perfume. Então tem pessoas que convivem com certas pessoas que cheiram perfume, cheiram rosas, né? Vó, por exemplo, ela gostava daquele perfuminho que chama leite de rosa. Não sei se vocês lembram, era um vidrinho assim, cor de rosa, antigo. Eu também gostava. Eu gosto daquela flor jasmim. Então eu gosto de muitas essências, porque eu sou compenetrado à natureza. Então, tem médiuns que têm esse dom, você tá ali com aquela pessoa, ou às vezes a pessoa nem tá perto de você, de repente você sente o cheiro daquele perfume, daquela pessoa e tudo mais, né? Então, graças ao perispírito. Olha quantas coisas Kardec, através dos estudos, nos revela, quantas coisas o perispírito pode nos proporcionar. Agora, é preciso entender que Kardec não estudou todas as propriedades do perispírito. Kardec não estudou todas as propriedades fluídicas. Kardec não estudou todos os elementos perispirituais. Kardec não estudou todas ou todos os atributos fisiológicos da alma. Não. Em cima desse alicerce nós vamos trabalhando. Mas Kardec significa a base. E em cima dessa base nós temos continuar o trabalho. Então é só você ver. Então, graças ao perispírito, né, existem as aparições, né? Existem as aparições, existem as ectoplasmias, existem as materializações de objetos, o transporte de objetos, né? A materialização de objetos tangíveis, existe a materialização de seres desencarnados, como, por exemplo, o maior médium, considerado o maior médium do mundo em matéria de materialização e desmaterialização, o Peixotinho. Se você procurar médium Peixotinho, você vai descobrir no Google, né, no YouTube. Chico Xavier também foi médium de materialização. Existem muitos médiuns de desmaterialização na atualidade no mundo, mas é preciso tomar muito cuidado, porque essa faculdade ela é muito propensa ao charlatanismo e o misticismo. É fácil mistificar uma materialização.
Eu sei como materializa uma mistificação, principalmente plasmada. Eu sei como plasmar mistificadamente uma materialização. Eu sei. Eu sei como movimentar uma mesa. Eu sei como movimentar um móvel. Eu sei como provocar estalidos nos móveis. É só me dar um tempo antes dos trabalhos iniciar para me preparar todo o ambiente. Agora, se eu que tenho um pouquinho de conhecimento, eu consigo realizar isso, agora imagina esses charlatões que vivem por aí. Como, por exemplo, eu posso dizer, porque já faleceu, o Padre Quevedo foi até uma médium num determinado estado aqui no Brasil e ele a desmascarou. Por quê? Porque ela colocava o algodão que a pessoa levava dentro de uma vasilha, umedecia e depois ela chamava a pessoa e ali ela mostrava para a pessoa osso, caco de garrafa, vela preta, vela vermelha e amedrontava a pessoa, dizendo que a pessoa estava, alguém tinha feito trabalhos de esquerda para a pessoa e ela cobrava horrores para desfazer os trabalhos. Padre Quevedo foi até lá e falou assim, não, eu vou colocar os algodões dentro desse tacho, eu vou molhar esses algodões e depois você vai pôr a mão, você vai retirar os objetos que você retira para todos. Você não vai nem se aproximar desse tacho. Pergunta se essa médium conseguiu retirar objetos para o Padre Quevedo. Não. Mas é interessante que o Padre Quevedo virou as costas, ela continuou trabalhando do mesmo jeito, porque a credulidade da humanidade é muito grande. Então não basta você chegar e dizer, ó, não toque nesse fio desencapado que você recebe um choque. A pessoa, para ver se realmente tem energia, ele mete o dedo ali no fio. É duro, não é? Então, as aparições, né? Faz parte tudo graças ao perispírito que ocorre as aparições de espíritos, né? E também as aparições de objetos, de flores, jarros de flores, que se materializam, né? Que se desmaterializam, porque Sheila mesmo, ela materializa ainda no Brasil flores lá dos Alpes, da Alemanha, né? Então, mas é um espírito de escola e também trabalha com médios sérios. Nossa irmã sempre trabalhou através do Peixotinho, do Chico Xavier e por aí em diante. Gente, é um nível evolutivo. Eu digo isso em resumo. A evolução é tudo. Então, as aparições, os espíritos aparecem aos médios não só porque eles querem serem vistos, mas porque o perispírito proporciona à alma as condições de visualizar o mundo o mundo espiritual, a erraticidade, como também o perispírito, ele condiciona meios para que a alma viva aqui no corpo físico. O perispírito, como tivemos a oportunidade de dizer em outros vídeos, ele exerce o mesmo papel de médium do espírito. O perispírito é o médium do espírito. Ele é médium do perispírito
entre o o perispírito, ele é como se fosse o médium do espírito e do corpo físico. Ele é um intermediário. Da mesma forma que o médium aqui, ele é um intermediário do mundo espiritual entre o mundo físico. Você entendeu, né? Então vamos assim. Eu procuro explicar para você entender. Porque aquele que fala assim, eu não entendi, é porque ele não prestou atenção mesmo. Então, outra coisa aqui, ó. Das aparições. Das transfigurações. Então, olha só para você ver. Existem os médios que transfiguram. Eu não sei se você sabe disso. Por exemplo, não só transfiguram as cordas vocais, médios verdadeiros, gente. Presta atenção nisso, hein? Todo respeito esse meu comportamento, presta atenção nisso. Não estou te obrigando a nada, não. É para você aprender, né? Isso é uma forma de professor carrasco, que na próxima existência já tem alguns protocolados para a próxima existência. É caroço de milho mesmo se não passar na prova. Caroço de milho. Ajoelha aqui. Ai, tá doendo, professor. Tá doendo o joelho. Fica quieta aí. 40 minutos em cima dos caroços de milho. É mão palmatória. Não tem coragem de fazer isso, não. É brincadeira. É capaz de eu sentar ali ao lado do aluno e falar assim, o que você não conseguiu entender aí, meu bem? Isso. Daqui, deixa eu fazer para você. Agora, repita tudo que eu fiz aí para você da próxima vez. Né? Eu vou ser um professor muito amoroso. A minha forma mostra que eu não vou pisotear meus alunos assim. Então, as transfigurações. Então é o seguinte, perispírito também. Eu já tive a oportunidade de ver um médium homem entrar em uma câmara, homem, e sair lá de dentro com corpo de mulher, fisionomia de mulher. Saiu, espranou, e lá dentro eu entrei e não tinha ninguém. Transfiguração. Depois que terminou de espranar, ela voltou, entrou lá dentro da câmara. Depois de 2 minutos, voltou aquele amigo meu lá para fora novamente. Isso é transfiguração. Outra coisa, transfiguração nas cordas vocais. Médio, portador da faculdade de autonomia. É tão idêntico através da mediunidade dele, de mediunidade mecânica, que quando é uma criança que está se manifestando, você sabe que é aquela criança. Quando é uma mulher, você sabe que é mulher. É voz de mulher. Quando é um homem, você sabe que é uma voz de homem. Quando é um homem com a voz assim, com a garganta mais afônica, você sabe que ele está com a garganta mais afônica. Você entendeu? Isso é transfiguração. E outra, tem médiuns que sentado frente a frente a ele, de repente, você percebe que o semblante dele muda todo. Homem, vamos pensar assim. Parecendo que você está ali, frente a frente, conversando com uma mulher. Porque o rosto dela fica assim, tão fino, tão inebriante, tão leve, tão gostoso. Você entendeu? Aquela voz gostosa. Mas você tem que observar. Porque eles não dizem, ó, tá vendo a minha cara aqui agora?
Você entendeu? Eles não dizem isso. Tá vendo a minha cara aqui agora? E tem mulheres que, de repente, assume um semblante de homem ali, no momento da manifestação do espírito. Se o espírito é masculino, ele toma uma fisionomia de masculino, e você olha e fala, mas é engraçado, parece que eu estou vendo o homem em pé ali, e a voz é de homem. Você entendeu? Não é igual essa voz minha de taquara rachada, não. Você não sabe se é homem, se é mulher, se está em cima do muro, se decidiu, se não decidiu ainda. Então, é a tal da transfiguração. Agora, transmissão do pensamento. A transmissão do pensamento pela telepatia. Já aconteceu com você isso, por exemplo, ó. Você está escrevendo, não, você está pensando assim, você está pensando em alguém. Eu vou escrever para aquela pessoa. Isso é transmissão do pensamento. Engraçado que eu estou pensando aqui agora no Benedito. Eu vou escrever para o Benedito para ver se o Benedito está bem. A hora que você pega o celular para escrever, que você vai escrever, cai uma mensagem no seu celular do Benedito. Olá, Sebastião, tudo bem? Você fala, Jesus, Maria e José com os 3 apóstolos. Não, com os três... esqueci o nome daquele caboclo lá. Jesus, Maria e José. Eu pensando nele, eu estava escrevendo mensagem para ele, me cai uma mensagem dele aqui. Então significa que ele estava pensando em mim também. Gente, olha aqui. Tudo que eu escrevo, ele escreve. Por que será? Será que ele está aqui vendo o que eu estou escrevendo? Será que eu estou lá vendo ele escrever? É uma transmissão do pensamento graças ao perispírito. É um desdobramento das energias perispirituais. O espírito não precisa se desdobrar. As energias, ela inunda você e aquela outra pessoa. Então, é como se fosse as ondas de um celular. As energias tuas, perispirituais, vai até aquela pessoa e conecta-se nela, e as delas conecta na sua, e cria-se um elo. E a partir do momento daquele elo, todos os teus registros que encontram-se nos teus arquétipos passa para as energias dele, chega até a memória dele e ele registra e pensa, e os teus também passa pelas energias perispirituais dele e chega no teu e você pensa igual. Aí você fala assim, mas é engraçado, eu estava escrevendo para ele assim, por exemplo, eu vou na tua casa almoçar, Sebastião. Você está escrevendo, só que ele escreveu mais rápido que você e caiu a mensagem primeiro que você. Eu vou na tua casa almoçar, Benedito. É a transmissão do pensamento, é a telepatia, é essa junção, graças ao perispírito. Se não fosse o perispírito, isso não seria possível. Então, da transmissão do pensamento, da fascinação. Nós não podemos nos esquecer que a fascinação, porque existe a fascinação negativa e existe a fascinação positiva. Se eu for esclarecer tudo minuciosamente, eu não vou acabar essa página aqui hoje. Enquanto eu não acabar, eu não vou dormir. Tá bom. É bom que você tenha material para estudar até falar chega.
Existe a fascinação negativa e a positiva, mas a fascinação, ela não deixa de ser um elo perispiritual, energias do perispírito, que por excesso de amor eu me fanatizei a você, porque nós sabemos que tudo em excesso é prejudicial. Como nós sabemos, veja bem, que tudo em excesso é prejudicial. Então, tudo em excesso que é prejudicial, quando é para o bem, é prejudicial. Quando é por mal, também é prejudicial. Nós temos que ser controlados. Nós temos que ser disciplinados. O excesso é prejudicial. Só que no nível que nós nos encontramos, nós temos que ir trabalhando isso gradativamente, porque isso não se muda de uma hora para outra no nível que nós nos encontramos. Então, graças ao perispírito também, se deve das curas instantâneas, né? Porque nós já tratamos a respeito das curas, né? Que 25% são energias de amor e dos dons mediúnicos de muito amor, porque o médium de cura, ele é um ser dotado de muito amor pelo próximo, pela natureza de Deus. Ele se compenetra ao Criador. Você entendeu? Então ele precisa ter esse amor pelas leis de Deus, pela natureza de Deus, para ele se colocar no lugar do próximo, porque ele tem que sentir a dor do próximo para ele poder se doar. 25% é dele, os fluidos. 25%, nós explicamos isso já, é dos bons espíritos. Então os bons espíritos pegam esses 25% do médium, mais os 25% deles, e ali eles imanta aquele médium de energias e eflúvios positivos, mas eles orientam aquela pessoa. Olha, muda de hábito, comportamento, de atitude. Eu não vou resumir mais, que eu já disse em outros vídeos. De forma que, se o paciente obtém a cura, nós temos que entender que teve ali uma parcela mínima do espírito, uma parcela mínima do médium, mas 50% foi o esforço próprio do paciente, que através do mérito, através da fé, enfim, através da mudança de hábito, comportamento e de atitude, ajuda-te que o céu te ajudará. É assim. Essa é a doutrina dos espíritos. Essas não são as leis de Dante, não é? Então, graças ao perispírito, o médium fornece esses 25% junto com o amor. Os espíritos também. E graças aos 50%, o perispírito também daquele paciente, o ajuda na transformação moral e de caráter, de mudança de hábito e comportamento. E também nos casos das obsessões e possessões, que nós sabemos que obsessão é uma coisa e possessões são outras, mas que o perispírito, ele ali, devido o ser modelador da forma, ele encontra-se nele todos os registros de tudo que aconteceu em vidas passadas. Por isso, há uma grande contribuição do perispírito na melhora das obsessões e das possessões, juntamente com a autoevangelização do paciente, com a melhora do paciente, com a mudança de caráter, de moral do paciente e com a ajuda dos benfeitores espirituais. Olha que maravilha. Então, etc. Demonstrando que esses fenômenos repousam
em leis naturais, olha só, Kardec está demonstrando que todos esses fenômenos repousam em leis naturais. Não existe nada de miraculoso. Não existe nada aqui de milagres. Não existe nada de sortilégios. Não existe nada de privilegiado. Não existe nada assim do privilégio, como a Virgem Santíssima diz a lei de Dante, né? Que a Virgem Santíssima, ela foi agraciada, né? Pela bondade de Deus em se manter virgem do pecado original do casalzinho lá, né? Do paraíso de Dante. Ah, o casalzinho danado. Se eu pego eles, eu quero dar uma chinelada neles. A mensagem está aí. Chinelada no casalzinho. Até eles melhorar. A mensagem está aí. Vamos para o próximo vídeo.